pra cá, pra lá. Rapaz, o negócio tá faltando terminar aquela parte ali. Ah, tá, aqui também. Quem foi que fez isso aqui, hein? Hã? Não, esse problema já tá no ar? Tá no ar? Opa, desculpa. Ô, gente, tudo bem? É que eu tava aqui vendo uns detalhes que nós estamos em estúdio novo. Tô vendo algumas coisas que tem que ser feitas e não aparece o culpado, gente. Sempre é o culpado é um, o culpado é... Mas não tem o culpado. Ah, assim não dá. Esse negócio de o ninguém, não sei. Ah, não sei. O não sei sempre é culpado de qualquer coisa. Bom, então começando mais um programa aqui. Hoje um programa, aliás, motivos super especiais. Chegando aqui uma água gelada. Motivos super especiais. Vamos comemorar um brinde aqui. Levanta ali do outro lado. Levanta ali. Aqui, beleza. Levantar um brinde. Beleza, doutor. Deus te abençoe muito. E ele passou aí por um momentozinho chato, mas já está aí, firme e forte. E eu estou muito feliz de fazer esse programa aqui, próximo ao Natal, né? Ganhamos esse presentão aí. Nosso amigo está aí conosco, meu irmão, né? Tirou meu sono uns dias aí, mas é o que é. Vamos em frente. Acontece o seguinte, a gente fica também querendo saber, hoje, você deve estar falando, o que esse cara está falando, um monte de coisa, nem fala que programa é esse. Bom, você que está nos vendo agora, esse aqui é o programa A Luz da Psicologia. Já é para mexer com a sua cabeça logo no começo do programa. Então, querido, aqui nós estamos dando um bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você estiver assistindo o nosso programa. Estamos chegando ao vivo sempre às 10 da manhã, toda sexta-feira. Então, preste muita atenção, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que você convive, acredito eu, que diariamente. Porque culpar os outros pode estar associado a um medo de ser julgado, de se projetar e projetar ao outro aquilo que não aceitamos em nós. Será isso? Todos temos limitações, dificuldades, e negar isso culpando outra pessoa por nossos erros e atitudes nos impede de aprender a evoluir. Será isso também? Bom, eu não sei o que ele vai falar sobre isso, mas o nosso tema de hoje é culpar os outros. Você culpa os outros? Bom, doutor Luiz Aibindo, em primeiro lugar, vamos bater um papinho aqui. Muito prazer em vê-lo ao vivo, como é que é? Forte, ao vivo e a cores. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, Angelão, obrigado. Foi só um leve solavanco na estrada. Mas já está no asfalto, já estou rodando bem. Amém. Isso aí, isso é importante. Estivemos aqui em orações por seu pronto restabelecimento. E eu quero dizer Eu agradeço. O que te contaram sobre culpar os outros. Vamos rodar a vinheta. Hoje, quando você começou a olhar para cima, para um lado, para o outro, para a defesa de cima, estava relativo à historinha que eu vou contar, esse me contaram, né? Dizem que o ser humano, por natureza, trabalha com a terceirização da culpa, né? Sempre terceirizando a culpa. No Éden, quando Adão foi perguntado por Deus por que ele tinha comido fruto proibido, Deus, a culpa não foi minha, não. Quem me convenceu a comer o fruto proibido foi a mulher que o Senhor me deu. É claro que Adão só podia estar de brincanagem, porque ele comeu de livre e espontânea vontade. E Eva não teve nenhum trabalho em convencê-lo. Ele jogou a culpa nela. E esse negócio é muito complicado, sabe? Porque eu acredito, não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas quando a pessoa joga a culpa em outra pessoa, tem até um ditado que o meu amigo Luiz Aibinder diz, de vez em quando, que é o seguinte: a culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. Então, você sempre escolhe alguém para colocar a culpa dos seus erros ou das suas falhas que você tem. Por que isso, doutor? Por que esse medo de assumir a culpa? Porque nós queremos projetar uma imagem de perfeição. Se eu assumo a culpa, eu assumo que eu sou imperfeito. Mas, obviamente, eu sou imperfeito. Não tem muito sentido isso de querer
esconder nossos erros. Quando você esconde os erros, você tem dois prejuízos. Primeiro, que você não admite a possibilidade de estar errado e que você não vai se corrigir. Essa é a primeira falha. E segundo, porque você vai depender do outro mudar de comportamento para você melhorar, o que é uma bobagem. Então é melhor assumir a responsabilidade pelos seus erros. Não tem nada de mais errar. Errar, Odilon, não é errado. É humano. Essa frase, então, ela é correta. Errar é humano, né? Agora... Então, o Fernando Pessoa, poeta português, ele disse, o perfeito é desumano, porque o humano é imperfeito. Fernando Pessoa. Assumir a responsabilidade das ações que fazemos nos permite corrigir alguns erros, né? Deixa eu falar, você que está em casa, pode ligar hoje, pode mandar mensagem no WhatsApp, que é o 21995327705. Alô, Evelyn, alô, bonitinha, manda áudio. Pode mandar aí pelo WhatsApp, 21995327705, você que está nos vendo. E você que está querendo falar de quem é a culpa, também pode mandar. Pode botar a culpa em quem você quiser, que a gente vai conversar aqui. A luz da psicologia é isso, trazer os problemas, os assuntos do cotidiano para o dia a dia das pessoas, né? Então, meu querido, minha querida, preste muita atenção. Hoje, né, eu estou lembrando que a gente, quando tem alguma coisa para dizer para as pessoas, porque tem aqui o júri, né? A gente, quando vai ser julgado pelo homem, né? Para chegar no culpado ou inocente. Doutor, durante um julgamento, na cabeça dos jurados, como o senhor que mexe com a psicologia, né? Como que deve ser, né, esse processo que acontece em um julgamento, onde tem os jurados que vão decidir de quem é a culpa ou quem é o inocente? É necessário que essas pessoas sejam preparadas para isso, porque nem sempre são, né, doutor? Eu não sei se alguma vez são, Odilon, porque, por exemplo, se eu fosse convidado para o júri, eu recusaria. Quem sou eu para julgar o comportamento do outro? O que levou a pessoa a agir daquela maneira? Talvez no lugar dela eu também agisse da mesma forma. Quando você vai para o júri, você se sente importante, infla teu ego, porque eu posso bater o martelo e dizer, esse é o culpado, esse é inocente. Mas você tem condições emocionais para isso, uma isenção, tirar a tua vaidade do jogo e tentar analisar os fatos? E os fatos apresentados não são muito mais influência dos advogados de defesa e de acusação do que a realidade? Você vê que as redes sociais, e assim como a imprensa, já não causam o julgamento e a condenação das pessoas antes do julgamento formal? Causa. Quando é culpado disso, você não sabe de tudo. Você julga pela cabeça dos outros. Então aí... Você vê os outros, você vê o acusado com os olhos da mídia. O senhor está falando exatamente sobre o que eu gostaria de estar abordando aqui também, porque esse assunto nos leva para esse caminho, culpar os outros. O que a gente tem visto com um pouco de frequência são mulheres, né? Obviamente em um número maior devido à mídia que propaga isso, né? Com problemas de assédio, estupro, tentativa de estupro. Então tem muitos jogadores de futebol, não é um só não, hein? Já são mais de 3 jogadores aí, inclusive um preso, que é o Daniel Alves, está preso lá na Itália, se não me engano, na Espanha, e prestes a ser decretado culpado, e 9 anos ele vai pegar de cana, né? Tem o Robinho, jogador também, que está com o mesmo problema, está aqui no Brasil, mas está correndo lá fora um processo também. E aí a gente fica... Porque a Bíblia também fala sobre isso, tá? A Bíblia também fala sobre julgamento, né? Daqui a pouco eu vou até ver aqui, a gente vai falar sobre isso, porque é muito sério isso, né, doutor? Essa questão da mídia ter essa força para promover o sucesso
ou adiantar a desgraça para as pessoas, não é isso? Isso. A expressão que está muito em moda é cancelamento, né? Cancelamento, é. Cancela o Daniel Alves, cancela não sei quem. Eles têm o Eu poder. não estou inocentando nem culpando. Eu não sei os antecedentes, não sei nem o que houve. E a opinião pública, Odilon, não é a opinião pública, é a opinião publicada. E o rebanho vai atrás da opinião publicada. E aí Todo mundo fica ecoando aquilo que foi dito pela mídia. Nós passamos por um momento da pandemia onde exatamente aconteceu muito isso, né? Onde a multidão, ela foi aonde a mídia mandou. Literalmente. Uma multidão. E hoje, a mesma mídia que encaminhou aquele rebanho para aquele lugar, fazem matérias dizendo que determinada vacina A ou B não tem eficácia. E até mesmo que foi divulgado na época para que se vacinasse daquela vacina. Então, quer dizer, como viver num mundo como esse, onde a culpa nunca é sua, ninguém nunca assume a culpa e colocam as culpas nos outros quando acontece a desgraça? É um tal de transporte público que é um lixo, mas a culpa é da concessionária. O atendimento de saúde, que é um lixo, a culpa é da OS que está prestando serviço. Não é bem assim, né, doutor? Porque o transporte público, a culpa é do governo do estado, que tem que proporcionar um transporte digno. A OS presta serviço, seja retirada e coloque uma que presta um serviço de acordo. A culpa é sempre dos outros, ninguém acha o culpado, quem sofre é sempre a população. Certo. Primeiro, quanto à multidão. A multidão tem muitas cabeças, mas nenhum cérebro. Ela só serve. Segundo, não tem muito sentido você procurar culpados por um erro. Não é muito mais inteligente você gastar as energias procurando a solução do erro? Não, todo mundo está procurando culpado, apontando o dedo. Dedo sujo, diga-se. Aí aponta o dedo sujo. Foi a mídia, foi a concessionária, foi a empresa de ônibus. Qual é a solução? Isso não está na pauta. E o problema persiste. E se renova sempre. Tem um rapaz que mandou uma mensagem aqui, eu disse o seguinte: Pedro, culpar o outro por algo de errado que você fez, que não deu certo, pode parecer confortável, mas essa atitude pode ser uma forma de esconder as suas limitações e dificuldades. É isso? Isso. Boa, Pedro, mandou bem. Essa definição está muito boa. Por que esconder a tua humanidade, ou seja, teus erros? Não é para errar de propósito, mas todo mundo eventualmente erra. E qual é o problema? Quando você erra, eu digo que não é nem erro é a palavra errada. Você teve uma experiência de aprendizagem. Você só errou se não aprendeu nada com ela. A pessoa também às vezes quer demonstrar capacidade no trabalho, alguma coisa. Não, eu faço isso porque eu sou técnico disso, eu faço aquilo. Aí começa a dar ruim naquele setor que ele se prontificou a ser o bambambam e na realidade era um Rolando Lero, né? O Rolando Lero é aquele que, né, fala um monte de coisa e não fala nada. É o famoso canastrão. Algumas pessoas... Eu conheci uma pessoa, um homem, se fosse mulher seria uma megera, não sei qual masculino de megera, não sei se existe a palavra megera. Queimava a lâmpada em casa, ele perguntava para a mulher com raiva: quem queimou essa lâmpada? Caraca, faz sentido isso? Realmente. Quem queimou essa lâmpada? Algumas pessoas culpam as outras pelo que acontece em suas vidas. Geralmente acontecimentos negativos, nunca os positivos, né? Positivo, o cara fala logo que foi ele. Dele. Mérito é meu, defeito é teu. Culpado só das coisas ruins que acontecem. Tirando de si totalmente a responsabilidade e as próprias atitudes. A culpa é um sentimento aflitivo que diz respeito a nós próprios. Isto é, ao nosso interior. Ela surge quando cometemos alguma ação ou mesmo quando
pensamos ou desejamos algo que é contrário às normas da sociedade ou da comunidade em que vivemos? Olha, Odilon, a minha visão sobre culpa é um pouco diferente. Primeiro, culpa não existe na natureza. Culpa é uma coisa que a criança tem que aprender a sentir. Segundo, culpa é terrível, eu vou ser breve nessa explicação. Porque você se sentindo culpado, você pensa, eu sou uma pessoa horrível. Mas aquilo que você cometeu de mal pode ter sido horrível, aquele ato. Mas isso não te torna uma pessoa horrível. Porque a mesma pessoa que erra também não comete acertos. Sim. Ela seria uma pessoa também maravilhosa. Não dá para definir ninguém pelas consequências de suas ações. Dá para julgar a ação, mas não a pessoa. Então, se eu fiz alguma coisa de errado, eu não sou culpado, mas eu sou responsável, eu tenho que arcar com as consequências. Isso daí, eu não gostando dessas consequências, gera arrependimento. Mas eu não me condeno como pessoa por ter errado. Eu não gosto daquele erro que eu cometi e vou tratar de não cometê-lo novamente, porque eu estou arrependido. Quando eu me sinto culpado, eu me sinto mal. A culpa, eu sei que vai pisar um pouco nos teus calos aí, é uma invenção das religiões. Porque eu sendo culpado, eu não estou submetido à autoridade religiosa que eu sigo, padre, pastor, rabino. E que culpa tem? Essas pessoas fabricaram uma doença para vender o remédio. Ninguém é culpado de nada, mas é responsável pelo que faz. Existiu uma época em que mulheres, né, eram queimadas em fogueiras, falando de religião, né? E pessoas que falavam contra a religião eram condenadas por heresia, né? O que seria isso, doutor? A palavra heresia, sabe o significado? Não. É o que pensa pela cabeça própria. Ah, esse cara é um herege, ele não segue as normas da religião e ousa pensar pela cabeça dele. Isso que é heresia. A não heresia não é seguir o rebanho. Uhum. As religiões não ensinam a pensar, as religiões ensinam o que pensar. Isso que é o problema. Você tem que pensar igual a todo mundo. E como conviver com isso ou como não conviver com isso? Aceitando essas são as regras, você adere a essa religião. Se você se submeter, é uma escolha tua, mas não tenta colonizar os outros, impor a tua religião aos outros. As proibições da tua religião dizem respeito às tuas atitudes, não a dos outros. Por exemplo, no judaísmo, comer carne de porco é errado. Mas você tem sentido proibir outro religioso de outra religião a não comer carne de porco? Ou fazer isso ou fazer aquilo? Outro absurdo que você pode ver, segundo os católicos, as autoridades católicas, é proibido casar, mas pode beber, meu padre. No muçulmano, você pode ter até 4 mulheres, mas não pode beber. Qual que está certo? E aí, isso cria, em muitas vezes, confusões psicológicas nas pessoas, né? Que elas se sentem ou acuadas ou impedidas de viver a seu modo, porque elas se submetem a viver dentro da regra da religião. Isso, a pessoa fica uma espécie de prisioneira, condicionada àquelas regras da religião. Mas para você ser uma boa pessoa, você precisa de regras externas ou é uma questão íntima? Entendeu? Se eu faço bem, não é porque eu estou esperando ir para o céu. Se eu faço bem, é porque me deu vontade de fazer o bem. Agora, não é uma troca que eu estou fazendo, eu vou fazer esse bem para ir para o céu. Não estou pagando a passagem para o céu. Eu não preciso de regras para dizer minha moral. Essa sensação de barganha com Deus faz com que as pessoas se sintam menos culpadas, na sua opinião? Faz, alivia a barra. Alivia a barra. Tem gente que faz barganhas absurdas. Eu estou com um cliente muito apaixonado pela esposa que está com câncer, felizmente está em remissão. Ele, muito religioso,
ele propôs a Deus, como se pudesse mandar um e-mail para Deus, né? Propôs a Deus que ele morresse para a mulher dele sobreviver. Eu digo, tá, eu entendo a tua paixão, mas isso resolve alguma coisa? Mas ele queria barganhar com Deus a sobrevivência dela, sacrificando a si mesmo num acordo invisível. Essa demonstração, essa é apenas uma demonstração do tamanho do sentimento que ele tem pela mulher, mas que não tem o menor efeito perante a quem ele pediu, porque para cada um que veio, já veio com seu destino traçado, com sua vida já, até mesmo a própria Bíblia está escrito lá que Deus te conhece, a você, a mim, desde o ventre de tua mãe. Então, quer dizer, desde lá como você vai nascer e como você vai morrer, ele já sabe. Então, tudo que vem através de você tentar mudar esse destino, vira barganha. E Deus não é um Deus de barganha, Deus é um Deus da vida, Deus do amor, e Deus de cada um tem o seu espaço, o seu momento. Agora, às vezes também dentro da igreja, né, David, as pessoas cometem algum tipo de erro e botam a culpa no pastor. Ele não é culpado, a culpa... Fala aí, David, não acontece? Acontece muito, já viu acontece isso? muito. Você lembra de algum caso, alguma coisa assim? Mas sei lá. Eu mesmo já fiz. ele mesmo já fez isso, está dizendo Já. aqui. Todo mundo passa pela mesma situação, né? Você lembra qual foi a situação ou não? Várias. Várias. O pastor dele tem que tomar um banho de descarrego, tá? Desculpa, né? Mas uma coisa legal que a Bíblia fala acerca do julgamento, né? Tá ouvindo aí, doutor? Tá ouvindo? Da ideia de culpar os outros, Jesus fala muito sobre nós não julgarmos, né? Não julgar. Para nós olharmos para o nosso próprio problema e tentarmos nos posicionar acerca deles, do que é mais proveitoso isso do que você ir tentar corrigir o seu irmão, no caso. Mas tem o apóstolo Paulo, ele fala algo interessante em 1 Coríntios, que ele fala que nós não devemos julgar nada antes da hora devida. E nós devemos esperar até que o Senhor venha fazer o julgamento. Porque nossa crença, né, a nossa fé, nós acreditamos que haverá um dia de julgamento final, onde o Senhor trará tudo aquilo que foi oculto, que nós não sabemos, ele trará isso a juízo, né? Porque Deus vê todas as coisas. Eu creio nisso, que Deus conhece seus corações, né? Os nossos corações. Então, ficar julgando aí, apontando... Tem um ditado, né, doutor Luiz Aibinder, que diz o seguinte: cuidado para quem você aponta o dedo, porque quando você aponta o dedo para uma pessoa, tem 3 apontados para você. É isso aí. Eu digo o seguinte, Odilon, eu concordo com o David no não julgamento. Se Deus quisesse que eu julgasse as pessoas, que nós julgássemos os outros, já não teríamos nascido de toga, aquela roupa preta de juiz. Já teria nascido de toga, não teria nascido nu. Segundo, por que pagam tão bem os juízes se todo mundo julga de graça? Isso eu não entendo. Bom, você participou. Cadê você? Cadê você com seus comentários? 21 99532 7705. O chat é lá no site. Vai lá no site, pode digitar lá também. As mensagens chegam aqui na hora, a gente já responde na hora também. www.tvondasplay.com.br. Sinalizou ali, o povo quer saber. Vamos lá. Vamos soltar a vinheta. Vinhetinha, o povo quer saber. Bom, quem chegou aqui agora foi a Bonitinha. Ela vem chegando. Vai lá, Bonitinha. Bom dia, Odilon. Bom dia, professor. Que bom que você já está bem de saúde. Então, eu tenho percebido que algumas pessoas que foram muito penalizadas na infância, ou seja, por qualquer coisinha, ficavam de castigo, ou mesmo apanhavam, levavam surras violentas, elas têm uma necessidade muito grande de tudo que acontece com elas procurarem um culpado. Ou seja, coisas agora, fatos como você citou da lâmpada, que é uma coisa tão aleatória, queimou a lâmpada, a pessoa quer, na mesma hora, de quem foi a culpa?
Qualquer coisa que aconteça, por menor que seja, mais corriqueira, a pessoa tem uma necessidade imediata de catalogar alguém, de achar um culpado para aquilo. E eu percebo que isso vem de uma infância mal trabalhada, ou seja, ela apanhou tanto, ela foi tão penalizada, né, durante a infância por causa de culpa, que ela cresce com esse complexo de culpa. Tudo tem que ter um culpado. Beijo para vocês. Beijo, bonitinho. Então quer dizer que, doutor, é uma cultura desde a infância já passar a culpa para o outro? O irmão fala que não foi eu, foi ele. E desde cedo o pai e a mãe já, de quem é a culpa dessa sujeira aqui? Essas pressões desde a infância faz com que a pessoa cresça com esse costume de culpar o próximo? Vamos dizer, chama trauma de culpar o próximo, né? Porque imagina, se a criança erra alguma coisa, ela é punida com severidade, mesmo com cara feia, severa, ou pancadas, etc. A bonitinha tem toda a razão. Eu vou contar um episódio que aconteceu durante a infância do meu filho. Esse meu filho hoje tem 54 anos, mas ele era criança e bem levadinho. E tinha um cisne lá em casa, de cristal, sei lá de que era, e o cisne sumiu. E minha mulher estava doidinha em busca daquele cisne. Ela dizia, o cisne não voa, o cisne é de cristal, não voa, cadê o cisne? Um dia ela achou o cisne escondido atrás de uns livros, com o pescoço quebrado. Não foi ninguém, meu filho disse, o cisne deve ter voado para isso, machucou. Tá certo. A culpa é dele, ele bota em quem ele quiser, ué. Bom, não, a culpa era do cisne, ele não tem nada com isso. Doutor Luiz Hermínio, qual seria, nesse caso, prepara a vinhetinha para a gente ouvir aí a moral da história sobre este assunto de hoje? Ô, Dilon, nos consultórios de psicologia, estou falando particularmente do meu, a terceirização da culpa cai nas costas dos pais. A culpa do meu pai que bebia, que era omisso, que era isso, que era aquilo. Nas circunstâncias da infância, eu era pobre, morava sozinho, era filho único. E até mesmo no signo. Não, o culpado é meu signo. Eu sou do signo tal, eu sou culpado. Ou alguém é culpado. Ao culpar terceiros ou condições externas, a pessoa deixa de reconhecer o que pode ser melhorado em si mesma. No final das contas, ela se prejudica duplamente, Odilon, uma pelo fracasso e outro pelo não aproveitamento da lição. O não reconhecimento do próprio erro é, consequentemente, um fracasso. Não reconhecer as próprias falhas é como se nós estivéssemos construindo estátuas de bronze com os pés de barro. E ao primeiro olhar, o primeiro esbarrão, vai ruir. Essa estátua de pé de barro não vai se manter. Geralmente, culpar os outros é algo que as crianças fazem. Isso porque seu desenvolvimento cognitivo e moral, elas aprendem a entender a importância de assumir a responsabilidade por suas ações. Como disse a bonitinha. Por isso, elas preferem evitar a punição quando sabem que fizeram alguma coisa de errado porque não deveriam. Infelizmente, Odilon, muitos adultos continuam a demonstrar esse tipo de comportamento em diferentes situações. O comportamento de culpar os outros aparentemente gera algum benefício. O primeiro deles é que o ego do culpado permanece intacto. Isso acontece porque, ao cometer o erro e reconhecê-lo, você declara implicitamente que você é imperfeito e, portanto, nem sempre estará certo. Para uma pessoa que não tem humildade, essa é uma ferida que seu ego não tolera. A dificuldade de acertar erros não é resultado de excesso de amor próprio, Dilon, e sim de uma baita insegurança. Algumas pessoas pensam que, se cometer o erro, vão perder seu valor, vão questionar suas habilidades ou seus méritos. Se, por outro lado, a pessoa tem segurança sobre quem é e considera seus erros como normais e uma fonte de aprendizado, tudo bem. Então, Odilon, há momentos em que a pessoa culpa os outros, porque assim ela evita as consequências das suas ações. Dessa maneira, não tem que corrigir seus erros, porque não foi o erro dela, na cabeça dela, pelo menos. É uma maneira infantil de fugir da responsabilidade e da culpa.
Quem age assim está escondendo de si mesmo e perdendo a oportunidade de aprender com seus erros, se fortalecer e crescer. Enfim, Odilon, aonde tem imaturidade, sobra a terceirização da culpa. Fica aí a dica para você pensar sobre isso antes de apontar o dedo para alguém ou de passar a sua culpa para um terceiro, terceirizar a sua culpa, né? A gente trouxe para vocês hoje o tema culpar os outros nessa primeira parte do programa. Porém, agora chegou a hora de você escutar algumas coisinhas que você não gosta, porque você sabe, né? As verdades são duras de engolir. Bom, estamos aqui agora para falar sobre o seguinte. Inúteis são todos os pensamentos sobre o que teria sido se. Não foi. E isso é tudo. Para você entender isso, é só mesmo o Dr. Luiz Aibindo para dizer: vamos lá, doutor, fale sobre isso que eu acabei de falar aqui. O que o senhor pode passar para a gente, porque inúteis são todos os pensamentos sobre o que teria sido se não foi. Não é um exercício de adivinhação? Esse futuro do pretérito. O que eu teria sido se eu fosse advogado? Eu não fui. Então não adianta ficar especulando sobre isso. O que teria sido se eu não tivesse casado com essa mulher, se eu tivesse casado com outra? O que teria sido? Resumindo numa frase que eu gosto muito, esse páreo já correu. Não volta para trás. O que aconteceu, aconteceu. E o que teria sido é uma mera especulação vazia. Você pode preencher seu tempo com coisas mais produtivas do que pensar no que teria sido. Você nunca vai saber com certeza, porque não aconteceu tal coisa. Então, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter comprado aquilo, deveria ter casado. Esquece isso. O que foi, foi. A partir daí você pode fazer alguma coisa. Agora, ficar só imaginando alternativas inexistentes é um exercício de futilidade. Existem várias formas de pensar. Os pensamentos fazem parte da nossa essência. Eles dão sentido e significado para as nossas experiências, não é verdade? Despertam nossos sentimentos e estão presentes durante todo o tempo ao longo da nossa vida. E o simples ato de não pensar em nada já significa que você está pensando em algo. Que tal fazer esse teste para pensar? O que você tem pensado? Você tem pensado no si ou no é o que é? Então, meu querido, vamos falar com ele, Dr. Luiz Aibindo, sobre esse tema do Verdades Duras de Engolir. Você que está vivendo no si, está vivendo no síndrome da cigarra. E essa síndrome pode te causar sérios danos, né, doutor? Seríssimos danos. Porque pode ser um si que pronuncia um futuro muito sombrio. E você não tem como avaliar. Eu chamo os meus clientes que ficam de si, eu digo: olha, você está sofrendo da síndrome da cigarra. Por quê? Síndrome da cigarra, o que é isso? Se não é cigarro, fica fazendo esse som. Não tem si, ou é ou não é. Você sabia, Odilon, que na língua latina não tem a palavra talvez? Não tem. Não tem. Ou é ou não tem talvez. Você sabe de onde veio isso? Não. Da Bíblia. Da onde veio isso? Da Bíblia. Eles usam isso por causa da Bíblia, porque na Bíblia está escrito sim, sim, não, não. Não existe talvez na Bíblia. Então, isso é... Nem na vida. Nem na vida, né? Então, a pessoa que vive falando sobre isso, pensamento sobre o que teria sido, né? Essa pessoa, ela vive constantemente presa ao passado? Não, a um futuro imaginário. Também tem a ver com o futuro. Ela não está presa ao passado. Ela está querendo criar um futuro a partir de um passado. Mas esse futuro que ela quer se chama futuro do pretérito, futuro de algo que já passou. Você não pode voltar atrás e construir coisas lá no passado. Foi o que foi. Eu conheço uma pessoa que ela tinha uma lanchonete, aí ela tinha um marido e tal, separou, o marido ficou com umas coisas, ela ficou com a lanchonete e tal.
E aí a lanchonete não deu certo, mas toda vez que ela pensa em montar alguma coisa, ela fala, e se acontecer exatamente o que aconteceu lá na lanchonete? Falei, o que aconteceu na lanchonete foi uma época da sua vida, foi um momento, agora é outro momento, é outra situação. Você não pode viver no se acontecer isso, se acontecer aquilo. Aí você não parte para nenhuma evolução na sua vida. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo, por exemplo. Eu tinha aí por volta de uns 25 anos, mais ou menos, ou mais, quase 30. E surgiu uma oportunidade de uma namorada minha, que ela era dentista, e ela morava em Portugal, e ela queria muito que eu fosse para Portugal. Aí ela pegou e inclusive conseguiu, falou, olha, eu vou arrumar um emprego numa rádio para você lá, você vem morar comigo aqui e tal. E aí você vai se dar bem, Portugal é muito bom e tal. Aí eu fiquei tão empolgado, fui lá, tirei minha carteira de habilitação. Antigamente, carteira de habilitação internacional parecia uma caderneta desse tamanho assim, gigante. Parecia uma carteira de trabalho, grandona assim. Fui, tirei minha habilitação no Touring Clube do Brasil para poder dirigir lá na Europa. E ela mandou a passagem com a primeira parcela paga. E eu comecei, e se eu for e não der certo? E se eu for, como é que vai ficar minhas coisas? Foi tanto si que eu acabei não indo, né? Inclusive é um respeito aí a toda a família dela, porque era uma menina linda e hoje ela, infelizmente, ela faleceu lá em Portugal mesmo. Nem sei até hoje qual foi a causa da morte, que foi uma surpresa para mim. Mas e se eu tivesse ido? Ficou na incógnita. Essa tua amiga que falou da lanchonete, né? E se não der certo, se falasse para mim, eu diria, e se der certo? É o si. Devolver o si para ela. É o si negativo contra o si positivo. O si faz parte do verbo conjugado do tempo condicional. Se chover, se não chover, se é condicional. E a realidade se passa no presente. Então, essa condição pode acontecer, pode não acontecer. Se der certo, também poderia não dar certo. Aqui tem uma mensagem que passando aqui, eu até estava anotando ali. Odilon, fala aí para o doutor o seguinte, o si é igual os polos de bateria de carro. Tem o polo positivo e tem o polo negativo. Se você ligar invertido, vai sair faísca e está numa explosão. Se você ligar cada um no seu polo correto, a bateria vai seguir adiante, vai levar o carro para muito longe sem qualquer tipo de problema. O que eu quero dizer com isso? O si pode ser negativo e positivo. Eu não concordo com gostei da comparação com a bateria, mas eu não concordo com a ideia. O si, ele é negativo porque é só uma suposição. Se eu ganhar na loteria, aí você joga. E se eu não ganhar na loteria, você joga. Se ele nunca é positivo nem negativo, é só uma suposição. É algo que não existe. Apesar dele Para estar ser positivo, tem a existência. Apesar dele estar dentro de uma determinada palavra, do que vai acontecer, do que pode não acontecer, ele é apenas uma suposição, ele não é nada que defina a situação, né? Essas pessoas, eu falo brincando, mas quando eu brinco às vezes choca, funciona o choque, sabe? Eu digo, olha, você vai ganhar milhagens na Helmut. Aí a pessoa não entende nada, esse psicólogo é maluco. Milhagens na Helmut você viaja muito na maionese. Essa vai para o dicionário do iBinder, né? Essa eu vou falar para os outros. Primeira página. Você está ganhando milhagem na Helma, meu querido. Mas como assim? É porque você está viajando muito na maionese, está ganhando milhagem. Daqui a pouco você não paga nada para comprar só maionese. Essa gostei. Vamos ver aqui. Funciona, hein? Mas por mim que funciona, desperta a pessoa. Tem aqui, papapá. O que é? Tente pensar em um urso branco.
Quando você pensa em um urso branco, o que passa pela sua mente foi um urso branco ou nada. Se você pensou em nada, o que seria o nada para você? Meu Deus, para termos uma ideia do que seria o nada, precisamos pensar, elaborar o conceito de nada. Meu Deus. Sei. Tão Isso é profundo. muito filosófico para o meu gosto, mas tem um teste de psicologia que fala a experiência do urso branco. Eu não quero pensar nesta mulher. Para não pensar naquela mulher, você tem que pensar na mulher. Isso foi explicado pela teoria do urso branco. Eu esqueci o nome do psicólogo que fez a experiência. Não pense no urso branco. A primeira coisa que você faz é pensar no urso branco. Mas o resto que a pessoa falou aí, não entendi nada dessa filosofia. Não entendi nada do nada. Eu também não, mas ela quis dizer que, acho que é isso que o senhor falou aí, da filosofia do urso branco. Fez uma mistura aqui, mas tudo bem. Agora, eu ia perguntar um negócio que está na minha mente aqui, esqueceu, do nada sumiu da minha cabeça. Mas era legal que eu ia perguntar. Não pense no nada. O senhor falou do urso branco, o senhor falou... agora não vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Pensar em um processo psicológico, mental, subjetivo e particular de cada um de nós, ele está envolvido com a maneira como entendemos e sentimos o mundo e como temos consciência da realidade. Doutor, isso é bom. ter consciência da realidade tira o cara dessa zona do si? Se tiver consciência da realidade, sim, porque o si está fora da realidade. Agora, entenda o seguinte, ô espectador. A realidade é uma visão subjetiva que você tem do que está acontecendo. A tua realidade não é igual da pessoa que está do teu lado, não é igual do teu irmão, não é igual da tua mulher, não é igual do teu marido. É a maneira como você vê as coisas. Então, cada um de nós, Odilon, vive a própria realidade. E acha que a nossa realidade é a certa, portanto, a do outro está errado. O que pode tirar a pessoa dessa zona do si? Uma simples frase que eu falo muito: atenha-se aos fatos. Se você se ativer aos fatos, você não tem sofrimento. O que está acontecendo? Eu estou doente. Ponto. E se eu ficar paralítico, se eu morrer, se isso, se aquilo, já não está ligado ao fato, está sim a tua imaginação sobre o fato. Não acredite no que você pensa e não acredite no que você sente. Quais são os fatos? Fato é X, o resto é conclusão tua. Viajou na maionese. O senhor passou por essa semana por um processo de saúde complicado e o senhor ficou acamado. Aí, eu queria saber se o senhor usou isso para si próprio, esse si, ou se o senhor encarou a realidade e se isso ajudou na sua recuperação. Bom, eu não fiquei só acamado, eu fiquei hospitalizado durante 5 dias, de segunda a sábado. Tive que ser carregado por uma ambulância que eu não conseguia ficar de pé. E muitas outras coisas que não interessa detalhar isso aqui. Meu pensamento foi estoico, baixou um psicólogo em mim. Eu falei, é o que é, eu vou ter que lidar com isso. Meu corpo está ruim, eu vou ter que lidar com isso. O primeiro passo foi aceitação. O segundo passo foi tratamento médico, que nem eu escolhi, foi minha mulher que me levou, mandou me levar. Então, mas eu fiz o tratamento, aceitei e fiz o que poderia fazer. Eu não posso me cobrar mais nada. Quando eu aceito, eu não criei sofrimento algum. Pode acreditar, Odilon, que diante de todas as mazelas físicas que eu estava passando, inclusive tirar sangue da veia femoral, eu nunca sabia que podia fazer isso. Inclusive todas as mazelas que eu estava passando, eu estava absolutamente em paz, porque eu aceitei o fato que eu estava doente. Em paz foi uma maravilha, porque embora o corpo sofresse, a minha mente estava tranquila. Ninguém me ouviu reclamar de nada, nem eu mesmo reclamei dentro de mim. Não tinha si, era o que era. Então quer dizer que eu tenho uma frase que eu estava lendo aqui, que acho que tem a ver com o que o senhor está dizendo aí agora. Pensar nos ajuda a tomar decisões, a refletir, a nos relacionar com o mundo e com os problemas, com a sociedade em que estamos inseridos, com pessoas,
em nossa volta. Portanto, conviva cada minuto. Porém, pense. Pensar, doutor. É difícil, né? A pessoa ter autocontrole para pensar em diversas situações. Sim e não. Sim e não. Pensar, a gente pensa o tempo todo. Mesmo dormindo, o sonho ou o pesadelo é uma forma de pensamento. Só que você pode pensar bem ou mal. Pensar bem é o que te faz bem. Pensar mal, você vai ter pensamentos catastróficos, imaginar um futuro sombrio, etc. Você vai se sentir mal. Você muda a tua realidade ao mudar teus pensamentos. Pensar bem Não precisa... tem o poder de melhorar sua vida, e pensar mal tem o poder de piorar sua vida? É uma resposta perigosa, porque tende a achar que é pensamento positivo e pensamento negativo. O pensamento positivo é pintar a realidade cor-de-rosa. O pensamento negativo é pintar essa realidade de cinza. Mas a realidade é transparente, ela não tem cor. A vida não é colorida, ela é para colorir. Você vai colorir a tua vida de acordo com os teus pensamentos. Aí você escolhe as cores. As mesmas circunstâncias esmagam um e incentivam o outro. Diante dessa sua dissertação, dessa sua colocação, a pessoa, então, no seu dia a dia, quando ela acorda pela manhã, eu, pelo menos, primeiro agradeço a Deus por estar podendo sair da cama, acordar, enxergar, mas como seria o Aibinder saindo, não vamos dizer agora, vamos dizer há uns 20 anos, 10 anos atrás, como era o Aibinder, psicólogo, indo para o consultório dele lá em Copacabana, levantando da cama, o que era qual o seu mantra que se fala, qual era o seu dia a dia para enfrentar a vida, porque olha, psicólogo é complicado não absorver tantos problemas que houve durante todas as suas psicanálises, suas consultas, né? E como não absorver, como era o Aibinder, como pode ser uma pessoa para não virar um efeito esponja ao cérebro? Olha, eu não sei falar há 20 anos atrás, que eu não me lembro exatamente o que eu pensava, mas o que eu penso hoje, eu digo assim, opa, hoje eu tenho a oportunidade de ajudar várias pessoas, tenho a oportunidade de fazer um programa de TV em Maricá, tenho outras entrevistas para fazer, tenho outros contatos para fazer, e é para isso que eu estou vivo. Eu estou cumprindo a minha missão. Se eu ficasse à toa vendo Netflix, eu entraria em deterioração rapidamente. Então, aí vamos lá, vão surgindo alternativas na nossa conversa. Eu provoco, o senhor fala e aparece a alternativa. Quer dizer que para a pessoa, então, ter uma vida, entre aspas, saudável mentalmente, é viver um dia de cada vez? Sim, você pode viver mais de um dia de cada vez? Não. Você pode viver um minuto a mais do que você está vivendo agora? É um dia de cada vez, uma hora de cada vez, um minuto de cada vez. Explica para quem está em casa. O que eu estou falando é mais no sentido, Odilon, de dar um sentido à tua vida. Para que eu vou sair da cama hoje, se não tem significado? Explica. Supondo que eu não pudesse exercer a psicologia ou qualquer coisa, eu ia trabalhar numa organização que ajudasse os outros. Sabe, eu trabalho voluntário, daria um significado enorme à minha vida, como a muita gente. Mas eu vou ficar em casa à toa, o que eu vou fazer? Jogar carta? Eu não sei jogar carta. Vou na pracinha jogar conversa fora, eu não aguento. Ficar no bar tomando cerveja, eu nem gosto de cerveja. Vou fazer o quê? O que dá significado à minha vida atualmente é o meu trabalho. Muita gente... Um significado muito prazeroso. Muita gente até mesmo diz, dentro da própria religião, que não é ficar fazendo coisa boa aqui que vai te causar salvação ou vai te levar para uma vida plena com Deus. Porém, o senhor tem uma explicação aí que acabou de dizer, na vida, dentro da psicologia, dentro da vida real, que fazer o bem, ela mexe com o cérebro da pessoa, ela libera algum tipo de substância química que faz bem para o corpo do ser humano?
Tem uma substância que se chama ocitocina, que é conhecida como hormônio do amor. Exemplo, quando você está com um cachorro, com um animal de estimação, ou com uma pessoa que você gosta, você não sente um prazer? Quando você dá informação à pessoa, onde fica a rua tal? Aí você diz, dobra a esquerda, ali que a rua é ali. Não te dá um certo prazer? Esse prazer emocional tem um correspondente físico desse hormônio chamado ocitocina. Então, fazer o trabalho voluntário leva a uma produção de ocitocina, que tem um efeito oposto, antagônico aos hormônios do estresse. Sua saúde melhora, fisicamente. E é isso que muita gente tem que entender também, porque o que está fazendo bem, sem olhar a quem, não é somente relacionar diretamente a Deus que a pessoa está dizendo. Está dizendo que isso vai te proporcionar uma vida mais saudável aqui na Terra. Porque isso também está na Bíblia. Né? Amai o próximo como a ti mesmo. Entendeu? Então... Não, eu não quero que todo mundo... Tem gente que se ama tão mal que eu prefiro não que ela não aplica essa regra para mim. Porque... Não, mas o senhor se ama. Então, não, mas tem o outro... Se me amar do jeito que ele se ama, eu não quero, não. Alguns outros. Há exceções, né? Mas, enfim. Tem comentário, tem áudio. Vamos lá. Áudio aqui do professor Gilson. Professor Gilson Paixão surgiu das cinzas como a fênix. Fala, professor. Bom dia, Odilon. Bom dia, doutor Luiz Aibinder. Bom dia, assistentes e ouvintes aí do programa, né? Preliminarmente aí, fico muito feliz, né? De ver aí o pronto restabelecimento aí de Dr. Luiz Aibinder, né? E que tudo vai acabar bem, com certeza, não é isso? Vamos seguindo aí o que manda os médicos, né? E tudo irá se resolver, né? Na verdade, quando a gente aceita, né? A gente já tem aí meio caminho andado para ir facilitando aí o caminho da solução. Um forte abraço a todos aí, Feliz Natal. Tem mais um. Obrigado, professor. Saudades do senhor. Né? Já basta um dia para o seu próprio mal, então é um dia de cada vez. Isso. Esse é o Gilson Paixão. Professor Gilson, para o senhor um grande abraço, Feliz Natal para o senhor, para a sua família. Já até recebi as felicitações dele aqui de Feliz Natal. É uma pessoa muito boa, politicamente envolvido com as questões da cidade. Ele gosta muito de estar participando, de trazer informação. Sempre trocamos informações aí sobre o que está acontecendo. E o senhor, professor Gilson, é só uma pessoa que merece seu espaço, hein? Aqui dentro da TV. Vamos em frente. Em 2024, quem sabe a gente vai ter aqui Fala, professor Gilson. Bom, estamos chegando quase no finalzinho do programa, porém eu quero que nesse momento o senhor fale qual seria um tema para a próxima sexta-feira que antecede a virada do ano de 2023 para 2024. Eu não tenho agora, no momento, nenhuma sugestão não, mas eu prometo fazer um bom tema para a época. Isso. Promessas não cumpridas, etc. E promessas não... promessas não é isso. Isso aí é bem que acontece mesmo. Então vamos para o pensamento do dia. Solta a vinheta. Odilon, nosso tema é botar a culpa nos outros, né? Uhum. Então a frase é bem adequada para isso. A frase é a seguinte, Odilon: eu invejo as pessoas que bebem. Pelo menos ela tem alguma coisa de que botar a culpa. Bom, estamos chegando então ao finalzinho desse programa, né, que antecede o Natal. Então, sobe som. Chegou a hora, doutor Luiz Aibinder. Essa música, ela toca em todas as casas. Essa música é a música que a Simone que canta essa música, né? Ela está em todas as residências, mas ela tem uma letra muito bonita que ela fala a verdade, né? O que você fez? Eu não estou ouvindo. O ano de... Aumenta. Vou aumentar o volume aqui.
Odilon, você está chamando Papai Noel. Não estou ouvindo nada. Não está ouvindo? Ué, impossível se não está ouvindo. Está ouvindo? Ele está ouvindo. Ainda não ouve? Impossível. Estranho. Quem está em casa está ouvindo. O senhor me ouve? Quem está em casa está ouvindo. Bom, mas eu vou deixar aqui um Feliz Natal, Dr. Luiz Aibinder, para o senhor, para a sua família. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Que possa lhe trazer mais saúde ainda para ficar entre nós aí mais tempo. Né? Feliz Natal aos amigos. Que a fé e a esperança nos conduza a um novo, um ano novo cheio de conquistas, realizações. Que o amor, né? A harmonia do Natal enche os nossos corações de felicidade. Feliz Natal, amigo do meu coração, Aibinder. Feliz Natal, amigos telespectadores. Que nossas risadas, abraços, momentos compartilhados se tornem esta temporada de festas ainda mais especial. E que vocês saibam que simbolicamente, o 25 de dezembro é dito que nasceu Jesus. Não existe ainda uma comprovação em relação a essa data. Porém, já que todos confraternizam-se com pensamentos bons nesse dia, vamos aproveitar para entender um pouco mais do que é a sua vida. Vamos entender um pouco mais do que você quer para a sua vida. E apesar de que as promessas, o Dr. Luiz Aibinder até pode fazer isso no próximo programa, né? Que o que você vai prometer para começar no ano que vem? Começa agora. Sabe, nunca é tarde. O Dr. Luiz Aibinder hoje em off me disse: olha, passei por momentos difíceis, vou dar só uma dica, faça exercício. Eu não faço exercício. Então eu tenho que botar em prática essa dica e esse pensamento. Então dê dicas e pensamentos positivos, ou então que sejam do coração para o seu próximo, para o seu irmão, para o seu amigo, para que possam se evitar dias tristes, que vivam um dia de cada vez. Porque isso é o que importa na sua vida, um dia de cada vez. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. O que vem além está por conta de nosso Todo-Poderoso. Dr. Luiz Aibinder, fique à vontade para deixar suas considerações finais, sua mensagem de Natal, um beijo no seu coração, da sua família, e nesse dia tão especial, que Deus possa estar aí, botando as mãos em sua saúde, tá bom? Eu não tenho palavras para dizer, apenas reproduzir as palavras, que foram muito bonitas e significativas. Eu agradeço tudo de bom que você me deseja, da mesma forma, desejo a você tudo de bom. Então, tchau, Feliz Natal, um beijo no coração, tchau, tchau.